Tem 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, público que nos assiste, eu queria começar primeiro relatando a audiência pública que nós fizemos aqui na última sexta-feira, relativo à regularização fundiária do Centreville. Eu posso dizer sem medo de errar que foi, em termos de presença, a maior audiência pública ocorrida nessa casa, nessa legislatura. Um número muito grande de moradores, um assunto extremamente importante, que é a regularização de um bairro. O CDHU não pôde vir, deixou uma carta, acho que isso acabou prejudicando um pouco o debate na audiência pública, mas, de qualquer modo, nós tiramos alguns encaminhamentos para que esse assunto não caia no vazio. Foi tirada uma comissão, já existe uma comissão de vereadores, que sou eu, vereador Paulinho Serra, vereador Sargento Juliano, vereador Alemão do Cruzado e vereador Donizete Pereira, que, junto com a Associação de Moradores, Prefeitura e CDHU, temos a obrigação de construir uma proposta que, eu diria, encerre essa novela do Centreville, que é uma história bonita de luta, de resistência, 28 anos de luta pela moradia, e que, de pelo menos 10 anos para cá, nós temos instrumentos legais hoje para poder regularizar aquele bairro. Quero citar 3. O Plano Diretor da cidade de Santo André, o Estatuto das Cidades, uma lei federal, e a lei Cidade Legal, que é uma lei de 2 anos do governo do Estado. Esses instrumentos legais, mais a vontade política e a organização, acho que dão conta da gente caminhar para a regularização. Então, hoje, nós estamos apresentando um requerimento para que o CDHU marque uma reunião de trabalho com esta comissão, não mais uma audiência pública, mas uma reunião de trabalho, para a gente dar encaminhamento daquilo que foi tirado aqui na audiência. Além disso, a comissão e a audiência ficou muito... discutiu muito o problema das cobranças do IPTU. O IPTU vai para as famílias e não para a CDHU, a proprietária é a CDHU. Tem mais de 200 ações aqui no Fórum de Santo André, na Fazenda Pública, de execuções, e todo mundo sabe que uma execução pode demandar penhora. A prefeitura fala, não, mas nós vamos penhorar o dinheiro do CDHU, mas isso não está claro. Pode ser que penhore a casa. Então, eu diria, mais do que nunca é necessário fazer um debate, inclusive, sobre a remissão do IPTU, a exemplo do que foi feito em outras áreas regularizadas. Por fim, senhor presidente, então, esse é um trabalho que nós estamos pedindo. 6 áreas do Centreville são áreas do município, portanto, nem precisam da CDHU para iniciar o processo de regularização. As áreas que são do município, o município tem a obrigação de iniciar esse processo de negociação visando a regularização, e é isso que a gente espera. Acho que a audiência foi um sucesso, e os moradores do bairro esperam da Câmara uma função proativa de buscar uma solução de um problema da habitação, que é um problema muito grave. Por último, diz respeito ao Centreville também, é uma carta que eu recebi do munícipe, reclamando da linha de ônibus I02, que particularmente serve lá o bairro do Centreville, São Jorge, aqui o centro. Ele alega aqui na carta dele que no dia 17/3, ele ficou 1 hora esperando o ônibus I02. 1 hora. E que o ônibus estava tão lotado que ele não conseguia passar na roleta. Ele pagou a passagem, pediu para que o cobrador autorizasse ele a descer pela outra porta. O cobrador não só não autorizou, como agrediu. E ele vem aqui com uma carta, é a carta do munícipe Douglas Garcia, inclusive telefonou para a ouvidoria da EPT 4 vezes, durante várias horas falavam que o ouvidor, que é o senhor Edinaldo, estava almoçando. A última ligação desse munícipe foi às 16 horas,
E eles ainda continuavam falando que o ouvidor estava almoçando, né? Às 16 horas. Então, assim, é um descaso com a reclamação de um munícipe. O problema das linhas de ônibus é um problema sério que a Câmara tem que debater, porque não só o caos do trânsito tem dificultado muito a vida de quem anda dentro dos ônibus, mas mesmo quando estava o viaduto liberado e o trânsito estava um pouco melhor, os ônibus já estavam muito sobrecarregados. E o I-02, e particularmente a linha T-27, que servem aquela região ali do Maracanã, do Guaraciaba, são linhas muito lotadas. Tem um outro fator para que os ônibus andem muito lotados. É o sucesso da política econômica que fez aí do governo Lula e agora com a presidente Dilma, muitas pessoas arrumaram emprego. As pessoas estão trabalhando, saem cedo de sua casa e precisam do transporte coletivo. Então, nós precisamos exigir mais ônibus nas linhas, o menor tempo, um atendimento adequado, porque se o transporte coletivo melhora, com certeza, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, vão deixar de andar de carro para andar de ônibus. E esse munícipe aqui, Douglas Garcia, além de ser maltratado dentro de um ônibus, ficou 1 hora esperando a linha I-02. É uma vergonha. Uma cidade como Santo André não pode ter uma linha de ônibus que, durante a semana, passa de 1 em 1 hora. Né? Isso é um desrespeito. O transporte coletivo não é barato, é caro. Né? As pessoas pagam para usar um serviço e precisam exigir um serviço de qualidade. E, para piorar, a ouvidoria da EPT, que deveria atender adequadamente o munícipe, simplesmente se esconde. Não existe. Então, nós precisamos, mais do que nunca, debater aqui, inclusive, talvez, a reformulação do transporte coletivo, que é algo importante em qualquer cidade do país, né, e que em Santo André já foi modelo, teve experiências exitosas na área do transporte coletivo, e hoje o transporte coletivo saiu da pauta. Não se fala, o governo simplesmente é mudo com relação ao transporte coletivo. E mais de 300 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente. E não faz parte da agenda do governo do prefeito Aydin o transporte coletivo. Sumiu, ninguém fala nada de transporte coletivo. Fizeram uma maquiagem nos pontos de ônibus, mas o ônibus passar no horário adequado, uma passagem justa, não está na agenda. E a Câmara precisa começar definitivamente a exigir um transporte coletivo. E esse munícipe aqui, o senhor Douglas Garcia, um respeito com relação a essa questão. Muito obrigado. Viu, vereador? Pois não? Não é mais EPT, agora é Satran. Satran. Ih, até o nome parece uma coisa do outro mundo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Prossiga os trabalhos dessa casa.